Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Irben Neto para mais um vídeo super especial de final do ano aqui do canal. E finalmente o Natal chegou. Como todo Natal eu venho aqui para conversar com vocês sobre os melhores, também os piores, livros que eu li nesse ano de 2021. Vamos lá? Vejam só, eu tô muito feliz em gravar esse vídeo com vocês, né? Tanto o de favoritos quanto o de decepções, por um simples motivo. Eu tive tão poucas decepções literárias desse ano de 2021 que eu achei necessário juntar com o vídeo de favoritos, senão o vídeo de decepções ia ter, sei lá, 6 minutos de duração. Até porque quando a gente chega nos 32 anos de idade, a gente começa a perceber qual é o nosso gosto literário, o que vai agradar a gente ou não. Então, já pela sinopse, eu sei se um livro vai me interessar ou não, se eu vou gostar dele ou não. Então, assim, pra me decepcionar, ele tem que bater na trave real, sabe? Mas, enfim, antes da gente começar esse vídeo super especial, gostaria de perguntar se vocês já deixaram o gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no começo do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas, e isso ajuda bastante a esse pequeno canal. Pois, como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Gostaria também de lembrar que tem links de compras para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando através dos links, eu recebo uma pequena comissão e você já não está pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante ao canal Book Crush, esse pequeno canal nessa terra gigante que é o YouTube. Enfim, vamos parar de blá blá blá, que essa introdução já está gigante. Vamos falar sobre os livros mais incríveis e também as decepções que eu li nesse ano de 2021. Ok, vamos começar tirando o elefante da sala e falando sobre as decepções. No total foram 4 livros que se encaixaram nessa categoria de vocês podiam ter feito melhor. E a primeira leitura a aparecer aqui foi uma das minhas primeiras leituras do ano e, na verdade, foi uma releitura. Eu tô falando de A Viagem do Peregrino da Alvorada, do C.S. Lewis, o terceiro livro publicado da série As Crônicas de Nárnia. E assim, eu já conhecia a história, obviamente, já tinha visto o filme, eu já tinha lido, e eu já sabia que A Viagem do Peregrino da Alvorada não era dos livros favoritos. Só que quando li esse ano, eu me deparei com um pequeno detalhe assim que eu não me lembrava desse volume. E que detalhe é esse? É o conservadorismo do C.S. Lewis. Ele tem umas posições tão... umas posições assim tão bobas, sabe? Não são pontos nem tão polêmicos assim, sabe? É meio que não bata nas crianças na escola, não implique com o veganismo, sabe? E ele meio que vende esses pontos nesse livro aqui como se fosse o mal do mundo. Perceber essas entrelinhas e a Viagem do Peregrino da Alvorada me irritou bastante. Mas não se preocupem, eu já li A Cadeira de Prata nesse ano e eu fiz as pazes com a série, mas sem sombra de dúvidas mostra que A Viagem do Peregrino da Alvorada definitivamente não é um livro para mim. Minha segunda decepção desse ano de 2021 também foi com uma série favorita minha. Eu tô falando de Talvez Agora, da Colleen Hoover, o terceiro volume dessa história, que é uma das minhas favoritas, quiçá a favorita, que é Talvez Um Dia. Eu gosto muito do primeiro volume, eu gosto muito da novela, que faz conexão com esse livro aqui. Mas Talvez Agora, como eu posso dizer sobre Talvez Agora, assim? Ela perdeu a mão, sabe? Eu acho que o foco dessa narrativa foi completamente errado. Ela volta a história pra Sidney e pro Ryde quando ela deveria seguir em frente com outra personagem que deveria ser mais importante nesse livro aqui e não foi tão importante assim. Isso me decepcionou bastante. A própria narrativa, ela só me cativou a partir dos 60% do livro. O começo e a metade do livro parecia uma grande tempestade no copo d'água de assuntos que já tinham sido abordados nas histórias anteriores, que já tinham sido resolvidas. Então... sim, eu fiquei bem frustrado com Talvez Agora, ainda mais por ser o encerramento de uma história que eu gosto tanto, que é a minha favorita da autora. Outra autora favorita a aparecer por aqui nesse nosso campo da decepção. O que eu posso dizer sobre essa minha decepção? Enfim, eu tô falando de Ela Foi Até o Fim, da Maggie Cabot. Esse é um romance adulto, volume único da autora. E eu tinha muita expectativa com esse livro aqui. Eu queria ler esse livro há muito, muito, muito tempo, desde que ele foi lançado aqui no Brasil. Sem sombra de dúvidas, é o livro da Maggie Cabot com mais ação, tipo ação de verdade, sabe? Fugas, explosões, tiroteios. Eu gostei da protagonista do livro, só que o protagonista masculino, ele puxou esse livro tão pra baixo, porque ele é o pior mocinho que a Maggie Cabot já escreveu. Ele lembra muito o Paul Slater de A Mediadora, só que o Paul Slater de A Mediadora é o antagonista. E aqui, o personagem seria um herói. Enfim, me decepcionei legal com Ela Foi Até o Fim, porque esse livro tinha tudo pra me agradar,
e não me agradou. Foi até uma leitura meio arrastada. E o último livro a aparecer aqui nesse nosso campo das decepções, eu tô falando de Boyfriend Material, do Alex Hall. Ele foi lançado aqui no Brasil como Aluga-se um Namorado, se eu não me engano, pela editora Paralela. Mas assim, gente, que personagens insuportáveis de desinteressantes, sabe? Era pra ser uma história leve, fácil de se ler, divertida, com personagens carismáticos, só que eu não encontrei nada disso. Eu li os primeiros 15, 16% dessa história e eu não consegui ser inserido nela porque todos os personagens que apareciam me pareciam desinteressantes. Eu fiquei pensando, será que é porque eu tô lendo em inglês? Será que eu leio em português? Só que era a história em si que não tava me agradando, sabe? Não era nem a narrativa. Tipo, nada acontecia nesse livro. Nada, nada. Então, assim, como eu tenho uma noção de que romance é pra me agradar, é pra me divertir, é pra me distrair, e não pra eu ficar esperando algo que não vai aparecer, eu abandonei esse livro de verdade e, enfim, não tenho tempo pra esse tipo de coisa. Vamos começar a falar de verdade sobre os livros que mais me agradaram, que mais me fascinaram, que me fizeram me apaixonar com personagens incríveis, enfim, os favoritos desse ano de 2021. O primeiro deles foi uma leitura que eu realizei para o meu desafio de 12 livros para 2021, que foi O Vilão, da Vi Schwab, a Victoria Schwab, lançado por aqui pela editora Galera. Essa vai ser a história da Victoria Schwab no universo de heróis, só que de uma forma completamente diferente, pelo ponto de vista dos vilões, até porque nesse universo aqui é mais fácil a pessoa se tornar um vilão depois que ela acaba se transformando em uma pessoa extraordinária, né, com superpoderes, do que de fato querer salvar o mundo, por assim dizer. Os personagens, assim, eles são incríveis, eles me cativaram muito, assim. Não tem mocinhos e nem bandidos, só tem pessoas com passados muito carregados e que fazem escolhas boas e ruins, mas na grande maioria escolhas muito ruins, sabe? Quero muito ler a continuação, que é Vingança. Eu ainda não comprei porque tá meio caro ainda, apesar de não ser mais lançamento da autora aqui no Brasil. Já lançaram vários livros depois dele. Mas enfim, extremamente cativado, extremamente apaixonado por esse universo que ela construiu em Vilão. Depois foi a vez dessa fofura, desse livro incrível, dessa história maravilhosa. Acorda pra Vida, Chloe Brown, da Talia Hibbert. Esse é um livro que eu queria ler, ó, há muito, muito, muito tempo. Primeiramente por conta da capa e depois pela sinopse. Vai contar essa história, né? Esse relacionamento enemies to love dessa menina, que é a Chloe Brown, com o Red. E a Chloe Brown, ela é negra, ela é gorda, ela tem fibromialgia. E a fibromialgia é algo que é recorrente na história, é algo que é construído, que é tratado de uma forma muito responsável. A química entre a Chloe Brown e o Red é muito, muito, muito grande, muito forte. O próprio Red, a construção do Red, né, desse mocinho, é muito boa. Mostra que um mocinho pode ser interessante sem ser problemático. E ele tem todo um lado de ter vindo de um relacionamento abusivo, onde a namorada dele que era o ponto abusivo da história. E eu já falei pra vocês na opinião desse livro, né? Ele tem a melhor cena de descrição de masturbação masculina que eu já vi na minha vida. Eu fiquei perguntando, Talia, como é que você conseguiu isso? Enfim, é muito fofo, é muito adorável, muito divertido, tem essa pegada hot também, e tem essa parte mais responsável. Incrível, gente, incrível, ele é fininho, você lê assim, rapidinho, sabe? Leiam Acorda pra Vida, Chloe Brown, e vamos ajudar a trazer o segundo volume aqui pro Brasil. O próximo livro eu tava totalmente não preparado para me apaixonar tanto por essa história quanto eu me apaixonei. Eu tô falando de Orgulho, da Ibis O'Boy, que é um remix da história de Orgulho e Preconceito, só que nos tempos atuais, se passando na cidade de Nova York, com duas famílias negras, uma de origem afro-latina e outra que é uma família bem rica, que são os Darcy. E, ai gente, sério, esse livro ele foi tão bem trabalhado, as questões que tem nele, como o que se espera de uma pessoa negra, de um rapaz negro, de como ele vai se comportar, como ele deve agir em determinados momentos, sabe? Determinados contextos onde ele está inserido. Tem uma questão muito forte sobre gentrificação que a Ibis O'Boy constrói e narra aqui. Eu gostei muito, muito, muito da Zuri como protagonista, sabe? E ele foi leve, ele foi divertido, ele tem os momentos mais profundos. Foi uma leitura muito fluida e foi o livro que me fez querer ler Orgulho e Preconceito. Então isso já diz tudo. Ai, gente, maravilhoso, maravilhoso. Leia Orgulho, é incrível, é incrível.
Os próximos 2 livros eu preciso falar sobre eles juntos. E foi muito engraçado porque era para ler só um deles nesse ano, mas eu fiquei tão inserido nessa história, tão cativado, tão imergido nela, que eu precisei fazer a continuação, porque foi incrível, foi incrível. Eu tô falando de O Rei Perverso e a Rainha do Nada, o segundo e o terceiro volume da trilogia O Povo do Ar, da Holly Black. E o que eu posso dizer sobre esses 2 livros, assim? O Príncipe Cruel foi um livro que eu gostei bastante. Ele não se tornou meu favorito da Holly Black, porque eu sabia que ela poderia fazer muito melhor com aquele pano de fundo, com aquele universo que ela estava construindo. E foi exatamente o que aconteceu em O Rei Perverso e a Rainha do Nada. Ela mostrou o seu melhor, o que ela podia fazer, aonde ela podia levar essa história. E, sério, o quanto minha cabeça explodiu com esses 2 volumes aqui foi incrível. Eu não tenho palavras pra dizer o quanto fiquei cativado e fascinado por essa série através desses 2 volumes aqui. Tanto que eu fui ler Como o Rei de Fã aprendeu a odiar histórias, eu fui ler o The Lost Sisters por conta desses 2 volumes aqui. Ah, gente, assim, se você leu o primeiro volume e não achou grande coisa, dê uma chance pra esses 2, porque eu odeio falar isso, mas de verdade, assim, são muito, muito, muito superiores. Em seguida, nós tivemos uma das minhas maiores descobertas desse ano, 2021. E é maravilhoso, é incrível. Eu tô falando de Apaixonada pelo Príncipe da Lei e Lua, uma história de realeza que se passa aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. E talvez o que tenha me ligado tanto a essa história, além da narrativa incrível da Lei e Lua, sabe? Que ela tem um texto maravilhoso que você percebe que esse livro ele tem algo muito especial porque nós temos uma personagem protagonista, narradora, que é do povão. A gente se identifica com ela. O universo onde ela está inserido não é tão distante do meu. Então ela consegue fazer com que a gente se enxergue naquela história, como a gente iria reagir, como a gente iria responder. Não apenas com a situação da realeza, mas do estágio que ela está fazendo nesse hotel 4 estrelas, já que ela é da classe C. E existe todo esse preconceito pela posição social que ela ocupa também. Enfim, gente, esse livro é incrível e se você ainda não leu Apaixonado pelo Príncipe, leia, porque é um trabalho maravilhoso da Lili Lua e, como eu disse pra vocês, foi uma ótima descoberta que fiz nesse ano de 2021. Em seguida, nós tivemos outro nacional incrível, mas dessa vez foi uma história em quadrinhos, que foi essa fofura chamada Arlindo, da Ilustra Lu, lançado por aqui pela editora seguinte. Sério, gente, Arlindo é uma coisa catita. É uma história que vai se passar nos anos 2000. Nós temos esse personagem Arlindo que vive no Rio Grande do Norte e ele é uma coisa maravilhosa, um menino que precisa ser protegido do mundo de todas as formas. Nós vamos ter essa história de autodescoberta do personagem e ele lidando com o próprio pai, que é extremamente machista, que é extremamente preconceituoso, que... sabe, o pai dele... essas amizades que o Arlindo tem, esse dia a dia que ele tem, o fato dele ser muito fã de Sandy Júnior, tem altas referências aos anos 2000 nas ilustrações, sabe? Ai, gente, sério, 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 sério. Leiam Arlindo, leiam Arlindo. Eu geralmente não repito séries que já são favoritas e que eu tô continuando elas, porque eu já vou ler preparado para me apaixonar e para gostar muito dessas histórias, então quando uma sequência continua sendo favorita, eu meio que já acho que o autor não está fazendo mais do que a sua obrigação. Mas essa série aqui, de verdade, assim, ela vai para um lado completamente diferente dos volumes anteriores, mas de uma sensibilidade, sabe, de uma apuração, de um cuidado que eu acho que merece aparecer aqui. Eu tô falando de Heartstopper, volume 4, da Alice Oseman, que finalmente chegou aqui no Brasil, através da editora seguinte. E assim, nesse 4º volume, para quem ainda não sabe, ela vai falar bastante sobre problemas psicológicos, vai falar sobre transtornos alimentares. É o volume mais introspectivo, mais triste da história, mas ela traz toda a esperança, toda a emoção, todo o lado incrível dela no decorrer das páginas, e o final é muito, muito, muito lindo, assim, encheu meu coração de muita alegria. Eu amo a mãe do Nick e a irmã do Charlie, é isso que eu posso dizer. Então tinha que aparecer aqui com a gente o volume 4 de Heartstopper, porque... preciosidade. E o nosso último livro favorito desse ano, 2021, foi um livro que eu demorei tanto para ler. E quando eu li, eu fiquei me perguntando por que cargas d'água eu demorei tanto para ler essa história. Enfim, eu tô falando de The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness, que é essa história que vai falar sobre personagens coadjuvantes de história de aventura. Coadjuvantes não, seriam até personagens figurantes de história de aventura. O que acontece com esses personagens enquanto
um grande momento do escolhido acontece, sabe? E nesse universo aqui, esse grande momento do escolhido acontece de geração em geração. E aqui nós temos essa nova entidade surgindo que tá ameaçando o mundo e que tá fazendo com que os Indie Kids meio que se organizem, né, e que sejam perseguidos, etc e tal. Mas ali no fundo acontece a história desses 4 personagens que não tem nada a ver com isso, que não são os heróis, que não são os escolhidos, mas que algumas situações vão acabar se resvalando neles e que eles precisam focar na própria vida. E vai falar bastante sobre saúde mental esse livro, vai falar bastante sobre amadurecimento, sobre crescimento, sobre mudança. Enfim, foi um trabalho incrível do Patrick Ness, eu me apaixonei de verdade por essa história, eu chorei muito em alguns momentos e tocou aqui, sabe? Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de favoritos e decepções desse ano de 2021. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, mas antes da gente se despedir, eu gostaria de desejar para você e para todos os seus um Feliz Natal, que tenham uma noite de véspera e um dia de Natal incrível, e não apenas esses 2 dias, que essa semana inteira de vocês seja maravilhosa, que recebam apenas coisas boas. Muito obrigado por estarem aí do outro lado, me acompanhando nesse decorrer de 2021, que não foi um ano tão fácil por N motivos, a gente sabe de qual, mas que ainda assim nós estamos aqui, ainda assim nós ainda estamos de pé. Então, eu acho que isso diz muito, acho que isso ressoa muito. Então, o que eu posso dizer é: continue se cuidando, continue se preservando, continue cuidando dos seus. Tenham uma incrível semana natalina, de verdade. Eu obviamente vou aparecer aqui com outros vídeos pra vocês, mas eu acho que é muito importante. Vocês sabem o quanto eu gosto de Natal, então acho que é importante vir aqui e desejar esse Feliz Natal pra vocês, de verdade, ó. Muito obrigado por terem me acompanhado nesse ano de 2021. Enfim, se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe as suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que você aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushers. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se torne Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra já da Amazon. Se comprando qualquer livro, qualquer produto através do link de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada nem por isso, além de, é claro, estar ajudando bastante ao canal Book Crushers. Enfim, Feliz Natal, um beijo pra vocês, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Tchau e até o nosso próximo encontro, um especial de final do ano do canal Book Crush.